Oi, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam nos acompanhando. Espero que estejam todos bem, de saúde física e psicológica. E cá estamos nós para darmos continuidade, né, às nossas discussões, ao nosso planejamento que vai chegando ao fim, né? Pelo menos o planejamento por competência, né, vai chegando ao fim aí na nossa competência de número 5, que é o tema da nossa aula de hoje, né? A competência 5, aquela que diz respeito à construção da conclusão nos moldes do Enem. Lembrando a vocês que a competência 5, a conclusão do Enem, ela não é uma conclusão como outra qualquer. A prova do Enem ela é muito atípica nesse sentido. Né? Todo texto dissertativo, independentemente de ele ser argumentativo ou expositivo, ele demanda uma conclusão. Todo texto dissertativo é assim. Só que a proposta do Enem, ela tem um detalhe. O detalhe é a presença obrigatória do que a gente chama de proposta de intervenção social respeitando os direitos humanos. Tá? Isso aí é uma exigência do Enem, né? É o único exame vestibular do Brasil, né, que se constitui desta maneira. Os demais, todos os outros demais, não têm essa exigência, né? E por isso a gente deve ficar muito atento, porque além dessa exigência ser obrigatória, ela é também fatal, né? A ausência dela é fatal. Por quê, professor? Porque a ausência da proposta de intervenção, meus amigos, implica nota 0 na competência 5. Ou seja, a sua conclusão, embora esteja escrita, graficamente escrita, ela pode receber nota 0, caso não tenha proposta de intervenção. Tá bom? Eu vou aqui mais uma vez espelhar o nosso material para a gente poder ter as discussões mais bem fundamentadas. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, galera. Tá aí. Competência 5, conclusão com proposta de intervenção social. Como elaborar uma boa conclusão? A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, diferencia-se das provas de produção de texto de outros exames porque exige a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema, respeitando os direitos humanos. Essa proposição vai ao encontro do que promulgam a Constituição Federal de 88 e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a legislação da educação nacional, no que tange aos seguintes objetivos da formação do estudante: o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania. Então, essa proposta de intervenção, ela está ancorada, está fundamentada nestes documentos. Na prova de redação, tal exigência é avaliada na competência 5, a qual, segundo a matriz de referência para a redação do Enem, determina que o participante deve elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Lembrando também que o desrespeito aos direitos humanos, né, o desrespeito aos direitos humanos se configura como critério também de anulação da competência 5. Já houve um momento, né, em que esse desrespeito aos direitos humanos era motivo de anulação da prova inteira, né? Já houve um momento em que isso aconteceu, em que esse desrespeito aos direitos humanos era motivo de anulação da prova inteira. Hoje em dia, já não é mais. Hoje em dia, houve uma reformulação, né, nesses critérios de avaliação, e hoje em dia a prova de redação, né, a competência 5, ela só recebe nota 0 em outra ocasião que não seja a ausência da proposta, pelo ferimento aos direitos humanos em sua medida, né? Verifica-se que na competência 5, se o participante demonstra ter construído ao longo de sua formação conhecimentos para propor em seu texto intervenção para um problema de ordem social, científica, cultural, política, sem ferir os direitos humanos. Agora, vamos ao que nos interessa de modo mais específico. Quais são os critérios da correção
de correção para a competência de número 5, meus amigos. Vamos lá. A partir da matriz de referência, com base na necessidade de gradação para o nivelamento justo e objetivo, e com base nos textos produzidos pelos participantes, estabelecemos uma grade específica, de 0 a 5, né, para avaliação dos textos. Lembrando que esse nível de 0 a 5 corresponde, pessoal, né, àquelas nossas notas que nós abordamos nos nossos textos, né, de 0 a 200, né? 0, nível 0, 40, nível 1, 80, nível 2, 120, nível 3, 160, nível 4, 200, nível 5. Certo? Só para vocês entenderem melhor como é que funciona essa questão aí. Ou relembrarem para quem não sabe, né? Vamos lá. De acordo com essa grade, a proposta de intervenção deve apresentar 5 elementos básicos, elementos que constituem a sua medida, né? Que é a ação, o agente, o modo ou o meio de execução dessa ação, seu efeito e detalhamento de alguns desses elementos. Além disso, a proposta deve ser relacionada ao tema e à discussão proposta pelo participante. Em suma, para obter nota máxima na competência 5, o esquema a ser atingido é o seguinte: proposta relacionada ao tema, mais relacionada à discussão textual, mais os 5 elementos, que não necessariamente devem estar na ordem em que está aí, certo? Mas é interessante que esteja, porque é uma ordem mais elucidativa, mas não é obrigatória. Além do mais, é importante lembrar que, caso o participante elabore alguma medida para um problema não desenvolvido no texto, ou o contrário, deixe faltar uma medida para um problema abordado no texto, a pena reincidirá na competência 3, porque isso é um problema de projeto de texto. Critério já nos estudados daqui neste material, não na competência 5. Então, é bom que fique bem claro isso para todo mundo, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? O que é que está sendo dito aí, pessoal? Que o critério de você desenvolver medidas para propostas, para problemas que você não abordou, ou o inverso, não desenvolver medida para o que você abordou, é um problema de projeto de texto avaliado pela competência 3, não é pela competência 5. Os únicos quesitos que você tem, né, para perder na competência 5 são os 2 primeiros mais extremos, dos quais eu já acabei de falar, né? Nota 0 para ausência de proposta, nota 0 para ferimento aos direitos humanos. Depois disso, você perde ponto se a sua proposta não tiver relação com o tema, certo? Ou com a discussão que você está fazendo. E depois disso, você perde ponto caso, especificamente, em cada elemento obrigatório desses que eu acabei de citar, você apresente algum problema. Professor, quais problemas? Vamos ver daqui a pouco, certo? Daqui a pouco a gente vai ver, elemento por elemento, quais são os problemas que vocês podem, porventura, apresentar e, consequentemente, perder ponto na execução dessa parte do texto. Tá bom? O que mais vale? Qualidade ou quantidade de proposta? Primeira pergunta que geralmente se faz. Então, na verdade, o que há é uma reavaliação da dicotomia qualidade versus quantidade de proposta. Isto é, será mais bem vista e mais bem avaliada aquela conclusão que é apresentar menos propostas e mais detalhamento dos elementos necessários para a elaboração da proposta de intervenção social. Isso é um meio, né, que o Enem adquiriu para nos balizar em termos avaliativos, né, para mostrar que não adianta você elaborar inúmeras medidas, inúmeras modificações, 3, 4, 5 medidas, e não ter todos os elementos suficientes para cada medida dessa, né? Então, é preferível que se elabore uma medida só, completa, que dê conta, que combata, evidentemente, né? Que combata todos esses os problemas, ou pelo menos parcialmente, o problema que você abordou, do que você fazer várias medidas querendo combater todos os problemas,
mas não ter todos os elementos e todos os detalhamentos necessários para essa avaliação. Tudo bem? Vamos embora. Primeiro elemento que eu escolhi aqui para a ordem, não é necessariamente o que deve aparecer na ordem, na proposta, mas foi o que eu escolhi aqui, é o elemento agente. O agente, meus amigos e minhas amigas, é o elemento que identifica, acompanha a leitura aí, o ator social apontado para executar a ação que se propõe. Para determinar o agente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema, sobre o qual se deseja intervir e a ação apresentada. Apesar de os atores sociais variarem em função do tema e do problema, eles se enquadram em determinados níveis de ação: individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. A pergunta a ser respondida para identificar o agente da ação da proposta é: quem executa? A pergunta que se faz quando vai avaliar a sua conclusão é esta. Abaixo, seguem os principais agentes que vocês podem utilizar a depender de qual proposta deseja elaborar. Aí, a partir de agora, eu já quero dar para vocês um recado, certo? A partir de agora, eu já quero começar a considerar algumas questões. E aí eu vou trazer a câmera só para mim aqui agora. Preste atenção. Se existem diferentes agentes para diferentes propostas, para diferentes medidas, quando eu estou falando proposta, entendam sempre medidas, ações. Se cada agente que nós utilizarmos, ou se cada medida que nós queiramos elaborar, elas demandam agentes específicos e corretos para cada medida dessa, se você errar a função do agente, uma coisa você já sabe. Esse agente ele vai ser o quê? Desconsiderado. Então, você sabe, você vai ter que entrar na proposta de intervenção sabendo que eu não posso, você não pode, você tem que se dizer isso, você não pode errar a função de nenhum elemento. De nenhum. Eu vou focar no agente para não ter que ficar antecipando, né, os outros elementos sem necessidade. Mas eu não posso errar a função. Se eu estou elaborando uma medida que tem um cunho mais municipal ou mais estadual, por que é que o meu agente maior vai ser o Ministério de alguma coisa? Se o Ministério é um agente do Poder Executivo o quê? Federal. Estão entendendo? Se eu quero fazer uma parceria público-privada, por que é que eu vou mobilizar uma ONG para combater um problema? E, aliás, melhor dizendo, ONGs, vamos discutir sobre isso daqui a pouco, ONGs são agentes que devem ser mobilizados em todos os temas? Todo o tema possível sobre o qual podemos escrever uma redação do Enem, é possível mobilizar uma ONG para eles? Então, isso são discussões que nós vamos fazer aqui agora justamente para que vocês elaborem uma medida e usem agentes pertinentes. Decorem sempre, lembrem sempre desta frase que eu vou dizer aqui agora. Proposta de intervenção bem elaborada é aquela que tem a maior possibilidade de ser executada. Quanto mais próxima a sua proposta for com a realidade, em todos os aspectos, melhor. Quando eu digo em todos, eu digo em todos. Do agente ao detalhe, à finalidade. Tem que ter a possibilidade de executar. Ah, professor, mas o Brasil é um país muito corrupto. São muitos desvios de verba, tem muita corrupção. Nada aqui vai ser executado. Se você for pensar assim, se nós formos pensar assim, nós vamos desistir de viver. Não é nem de escrever a redação, não. É de viver. Então, diminuam os cismas, diminuam os escrúpulos desnecessários para esta função. Deixe esse tipo de raciocínio subjetivo, pequeno e irrisório para essa ocasião, para outras ocasiões. Para agora, pensemos com praticidade. Então, se você vai elaborar uma proposta de intervenção para um problema que na redação do Enem e na realidade é real, a prova do Enem jamais vai elaborar um problema que não existe
ou vai antever um problema e colocar vocês para escreverem. Isso não faz sentido. O problema existe. E, na maioria das vezes, é bem latente. Está bem presente. Tá bom? Vamos voltar ao material. Olha só. Vamos embora. Abaixo, os principais agentes que você pode utilizar. Primeiro e maior de todos, o governo. Tá? Eu prefiro chamá-lo de Estado. Estado com E maiúsculo. Professor, governo e Estado são a mesma coisa? É claro que não. Estado é o conjunto de poderes, desde que ele foi fundado, que pode trabalhar em prol de um país. O governo é um conjunto de políticos que está pulverizado nos poderes, de modo geral, e nas instâncias, de modo geral, né, que estão momentaneamente localizados naquele período de gestão, né? O que o governo pode fazer, professor? O governo pode aplicar multas, pode praticar isenção ou incentivo fiscal, eu vou comentar isso daqui a pouco, pode criar ou alterar ou fiscalizar leis, pode propor campanhas públicas de conscientização, chamadas de publicidades, né? Pode realizar políticas públicas específicas ou ações afirmativas. Eu quero comentar um pouco aqui sobre essa isenção fiscal. Certo? Isenção ou incentivo. Prestem bem atenção. Professor, o que é uma isenção ou incentivo, chamado também de benefício fiscal? Um benefício fiscal, pessoal, ele pode se manifestar sobre duas ocasiões, sob modo de isenção e sob modo de desconto. E isso acontece a partir do poder executivo, estadual, municipal, estadual ou federal. Por quê? Porque o Estado, pessoal, o Estado não pode, do ponto de vista legal, o Estado não pode dar verba a ninguém. O Estado não pode, a não ser para seu benefício próprio. Mas para ajudar, o Estado não pode dar dinheiro a ninguém. Tanto é que o processo licitatório, né, para haver uma obra pública, né, ele não vem, o dinheiro, ele vem dos cofres públicos, que é arrecadado do contribuinte, ele passa de um cofre público para outro e vai para um cofre particular que presta conta à população. Então, por exemplo, um prefeito de uma cidade, um deputado estadual, um vereador, por exemplo, digamos que um deputado federal consiga verba, certo, para a construção de um hospital numa cidade. O deputado federal conseguiu verba porque ele fez o quê? Primeiramente, ele teve que apresentar um projeto. Um projeto, inclusive, arquitetônico. Não é só um projeto, o orçamento, não. Um projeto completo, arquitetônico, urbanístico, de engenharia, planta baixa, despesas, funcionários, tudo com rigor de detalhes. Assim se espera que se cumpra, né? Pelo menos a maior parte delas, eu imagino que seja. Apresentar ao órgão ao qual ele pleiteia essa verba, um ministério, por exemplo, né? E aí ele apresenta ao ministério, envia para o ministério esse projeto e solicita uma verba, né? Para ele ajudar na construção desse hospital. Se o hospital é estadual ou é municipal, não sei. E aí o Ministério aceita, acata a sugestão, o pedido do deputado, né, e libera a verba. Essa verba, ela vai sair da conta do Ministério e vai direto para a conta da Secretaria Estadual de Saúde. Porque o hospital não é estadual, por exemplo, o dinheiro sai direto da conta do Ministério e vai para a Secretaria Estadual de Saúde, certo? Para a Secretaria Estadual de Saúde fazer uma licitação pública com 3 empresas,
E o critério maior de escolha destas 3 empresas é o orçamento. Quem tiver o menor valor para oferecer para o serviço que vai ser feito, ganha a licitação e, portanto, vai receber a verba para construir a obra. Percebam que o dinheiro vivo, ele não passou pelas mãos de ninguém. Ele vai terminar em quem vai trabalhar. O dinheiro não é depositado na conta do deputado. O dinheiro não é depositado na conta do governador. Não é depositado na conta do prefeito. E também nem sai da conta do ministro. Percebe que há essa impessoalidade, que inclusive é um dos princípios da administração pública, né? Um dos princípios é a impessoalidade. Ninguém deve, ninguém pode, nem pode nem deve, né? Mas acontece. Prover para si, pegar para si benefícios e honrarias de obras públicas. Certo? Então, o dinheiro não pode passar pelo meu bolso. Eu sendo deputado, eu pego o dinheiro e vou pagar a empresa? Não pode isso. Né? Então, o que é um benefício fiscal? Então, o que isso tem a ver com benefício fiscal? Isso tem a ver que se o Estado ele não pode dar dinheiro a ninguém, então uma empresa ela não pode receber dinheiro do Estado como prêmio, como desconto, como, sei lá, bônus. Uma empresa não pode receber dinheiro do Estado. O que ela pode fazer? Ela pode deixar de pagar. Porque toda empresa paga imposto. Todo mundo paga imposto. Paga imposto para nascer, paga imposto para morrer. Nada na vida é de graça. Né? Então a empresa paga impostos ao Estado. E o que o Estado pode fazer que ele não pode dar dinheiro? Ele pode abrir mão de alguns impostos. E o nome disso é benefício fiscal. Essa abertura de mão pode acontecer sob 2 ocasiões. Acabei de falar ainda há pouco. Pode acontecer por meio de desconto e pode acontecer por meio de isenção. Isenção não está dizendo, é completa. E desconto também é uma parcela, né? É uma isenção parcial, digamos assim. Então, cada poder executivo pode isentar os impostos que eles acharem saudável que podem isentar, né? A depender da função que as empresas possam desempenhar. Então, por exemplo, uma empresa vai instalar, quer pleitear suas instalações numa cidade, certo? E aí o diretor da empresa, o pessoal que é da gestão, procura o prefeito, né? Procura o secretário de finanças, o secretário de obras e diz, a gente quer montar uma empresa aqui. A empresa tem X funcionários, né? A empresa trabalha com tais e tais atividades fim, né? A gente tem um faturamento mensal de X mil ou X milhões de reais, a depender da empresa que se tenha, né? E assim por diante. A gente quer saber o que a prefeitura daqui tem a nos oferecer para que a gente possa, quem sabe, colocar as nossas instalações por aqui. Se a prefeitura tiver condições de fazer isso, evidentemente que vai fazer. Ou o próprio governo do estado, dependendo, vai dizer, eu vou abrir mão aqui do INSS, no caso da prefeitura, eu vou abrir mão aqui do INSS, eu vou abrir mão, do ISS, eu vou abrir mão aqui do IPTU, a prefeitura abre mão do IPTU, ou seja, o imposto territorial, né? O imposto predial e territorial urbano, ou seja, é aquele imposto que é pago sobre cada metro quadrado construído no solo, no chão de um município. Esse imposto é pago à prefeitura municipal. Então, o benefício fiscal, ou o incentivo fiscal como está aí, não é um meio pelo qual vai se chegar a algum canto. O benefício fiscal é uma medida, é uma ação. Tenham cuidado com isso. Benefício fiscal, incentivo fiscal, não é meio, porque eu vejo com frequência muitos textos colocando. O poder, os principais estados do Brasil, o poder executivo estadual, dos estados mais populosos do Brasil, ou dos estados que têm a melhor condição, ou de modo geral, dos estados de modo geral, devem, por meio de incentivos fiscais, incentivar o empreendedorismo, incentivar a construção, incentivar a instalação de grandes empresas nos seus municípios. Por meio de incentivos fiscais. Incentivo fiscal é a medida, não é o meio. O meio é qual é a ação que vai ter de acontecer, certo?
qual é a ação que vai ter de acontecer, tá? Para poder acontecer esse incentivo, né? É isso que se faz. A mesma coisa acontece com a gente. A gente não é meio. A gente não é meio. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não é meio. O Ministério da Saúde é outro agente. Não coloque por meio do Ministério da Saúde, porque não vai contar como meio. E você vai perder a possibilidade de botar um bom agente. Certo? Então, perceba no que eu falei ainda há pouco. Né? Perceba o que eu falei ainda há pouco. A gente não deve elaborar proposta de intervenção que seja de difícil acesso. A gente não deve elaborar proposta de intervenção para a qual o corretor olhe e diga, não, mas isso aqui não é possível acontecer, não. Não, isso aqui não é um agente. Isso aqui não é uma medida. Isso aqui não é... Então, essa proposta serve para quê? Por isso que há um esclarecimento maior de minha parte, quando eu estou trabalhando em competência 5, quanto a essas questões. Né? Porque eu me preocupo com a possibilidade que vocês têm de elaborar alguma medida que não seja condizente com a nossa realidade. Muito bem. Ou, aliás, usar algum agente, né, que não seja condizente, ou um meio, ou um modo que não seja condizente com a realidade. Cuidado para não sugerir uma lei que já exista. Primeiro ponto. Né? E aí os textos motivadores nos ajudam muito nisso. Por que, Diego? Porque os textos motivadores, eles são... quando aparece um texto de lei nos textos motivadores, né, é um texto que diz o quê? Ó, não precisa criar lei. O Estado já está munido de legislação para isso. Não tem necessidade de criação de lei nenhuma. Tenha cuidado, tá? Então, a gente não é interessante criar lei que já exista. E dentro da gente, parece que tem um espírito de vereador, né? A gente tem um espírito de deputado da bexiga que parece que tem necessidade de criar lei para tudo. Não se esqueçam de ter uma máxima no direito, meus amigos, que diz que não existe crime para o qual não tem lei prevista. Para o qual não tem a lei prevista. Então, se a lei já está prevista, para que criar mais? Tá bom? Então tenham cuidado com isso, porque a gente precisa de execução, precisa de fiscalização, de criação, está complicado. Determine qual órgão governamental. Então, por exemplo, Ministério da Educação, do Esporte, do Transporte, da Justiça, da Previdência Social, da Saúde, da Ciência, né? É interessante que vocês mobilizem especificamente qual órgão. Então, se é do Poder Executivo, né? Então, Poder Executivo Federal, Poder Executivo Estadual, Poder Executivo Municipal. Lembrando que o Poder Executivo ele é federal, estadual e municipal. Nós temos, no Poder Executivo Federal, quem age pelo Poder Federal são os ministérios. E aí é interessante que vocês estejam a par de quais os ministérios estão ativos pouco antes da prova, certo? Agora, no momento em que eu estou gravando esta aula, por exemplo, o Ministério do Trabalho foi reincorporado ao atual governo e tinha sido retirado. Era uma secretaria de trabalho que era subordinada ao Ministério da Economia, certo? Então, agora, recentemente, houve uma reforma ministerial e foi acrescentado o Ministério do Trabalho. Pode ser que daqui para a data do Enem já não esteja mais, já não tenha mais o Ministério do Trabalho. Neste mesmo momento em que eu estou aqui conversando com vocês, dando esta aula para vocês, o Ministério da Cultura não existe. Certo? O que existe é a Secretaria de Cultura que está subordinada ao Ministério do Turismo. Tá certo? Que está subordinada ao Ministério do Turismo. Então, pode ser que o Ministério da Cultura volte a existir daqui para o Enem. E é importante que vocês saibam dessas transações, porque tudo isso, volto a falar, demonstra mais conhecimento de como a realidade se encontra. Muito bem. O poder executivo estadual é representado pelas secretarias, né, executivas de Estado, e aí tem suas áreas todas, segurança, saúde, educação, desenvolvimento, economia, pá. E o poder executivo municipal também é representado pelas secretarias. O chefe o chefe do municipal é o prefeito ou a prefeita, o chefe do estadual é o governador ou a governadora,
e o chefe do federal é o presidente, ou a presidente, a depender de quem esteja no cargo. Certo? Então, é isto que nós precisamos ter atenção na hora de elaborar. Né? É um capricho a mais, é um requinte a mais, é um adorno a mais que faz diferença na hora de executar a proposta, na hora de trazer essa medida, levando em consideração que quanto mais conhecimento empírico você demonstrar, melhor é. Perfeito. Tá aí, ó. Lembre-se dos limites de atuação de cada poder no que tange, sobretudo, as principais esferas sociais do Brasil: saúde, educação e segurança. Eu trouxe aí apenas um resumo básico de quem é que gerencia cada parte dessa no Brasil, de modo rápido, para vocês não confundirem. Eu trouxe saúde, educação e segurança porque são as 3 principais áreas de abrangência nacional no que diz respeito à possibilidade de temas que podem cair na prova. Certo? Mas é importante que vocês saibam dos limites entre eles, né? Para não ficar misturando as coisas. Saúde. Embora seja regulada por um sistema único, o SUS, cujo maior responsável é o Ministério da Saúde, a estrutura sanitária do Brasil é mantida pelos municípios, ainda que seja instalada pela União. Por exemplo, o SAMU e a UPA são projetos do governo federal, cujas estruturas são instaladas pelo mesmo órgão. Entretanto, a manutenção completa de tais projetos é de responsabilidade inteira do município que os detém, no caso da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, medidas para a saúde brasileira devem ser compartilhadas entre os órgãos de poder. Então, está aí o esclarecimento sobre a saúde, né? Porque quando a gente vai falar de saúde, a primeira coisa que vem à cabeça é Ministério da Saúde. Por quê? Porque nós temos um sistema único de saúde. O sistema único de saúde, ele quer dizer que ele não existe outro sistema público para os brasileiros. Não existe outro sistema público, certo? Então, só tem um sistema de saúde. As diretrizes do sistema de saúde, elas são únicas. Inclusive, o sistema particular de saúde está dentro do único. Os convênios obedecem à legislação do SUS. Os convênios obedecem às consultas, aos procedimentos particulares que são feitos em dinheiro, né? Que não envolvem nenhum tipo nem plano de saúde e nem sistema único, eles precisam obedecer a uma legislação que foi proposta, que foi discutida pelo SUS. Por isso é sistema único. Mas existe, minha gente, um princípio que não é doutrinário, né? Existe um princípio ideológico do SUS, administrativo do SUS, que é o princípio da descentralização. O que é isso, Diego? É um princípio que deve ser obedecido, deve ser regulado, deve ser observado, né? Que é o de descentralizar os poderes. Então, não tem sentido de um país do tamanho do Brasil somente o Ministério da Saúde administrar a saúde do Brasil. Como é que pode um negócio desse? Não tem lógica, não. Não tem sentido nenhum. Então, perceba, por exemplo, agora, neste momento de vacinação contra a Covid que nós estamos vivenciando. Né? Então, as vacinas, elas são adquiridas apenas pelo Ministério da Saúde. Somente o Ministério da Saúde tem autorização e autoridade para comprar vacina. Porque o Ministério da Saúde tem uma instituição, o SUS, aliás, o Ministério da Saúde não. O SUS tem uma instituição que trabalha para ele, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E a Anvisa é justamente quem faz as avaliações das vacinas, para dizer aquelas que são ou que não são possíveis de serem adquiridas. Certo? Claro que não é só isso que a Anvisa faz, evidentemente. Mas isso é uma das funções da Anvisa. Ela passa para o SUS a autorização e o SUS vai e adquire as vacinas. Quando as vacinas chegam, o que é que o SUS faz? O que é que o Ministério da Saúde faz? Ele distribui para quem? Para os estados. E os estados fazem o quê? Para os municípios. Então, a partir do momento em que o Ministério da Saúde distribui a vacina para os estados, acabaram-se as responsabilidades, pelo menos distribuição. Tem que ter responsabilidade de fiscalização. Isso aí é evidente. Né? Tem que permanecer fiscalizando para saber a quantidade de vacina, aplicação, etc, etc. Não deixar vencer. Bom, uma série de fatores. Mas aí, o papel agora é de quem?
das secretarias estaduais e municipais de saúde. O que foi que houve? Uma descentralização. Tudo bem? Então, eu só estou querendo esclarecer para mostrar que essa questão do sistema único de saúde não se dá pelo fato de que o Ministério da Saúde é o único agente responsável. Pelo amor de Deus, não é. Tá bom? Pela saúde, assim quero dizer. Educação. Diferentemente da saúde, não tem um único sistema. Pelo contrário, há responsabilidades divididas para cada nível educacional. O nível infantil é de responsabilidade dos municípios, Secretaria Municipal de Educação. O nível fundamental e o nível médio são de responsabilidade do Estado, Secretaria Estadual de Educação. E o nível superior é de responsabilidade da União, Ministério da Educação e Secretaria Executiva de Educação. Quando for elaborar medidas para a educação, lembre desses níveis e em qual ou quais dele ou deles vai recair sua proposta para os devidos agentes, para que os devidos agentes sejam mobilizados. Lembrando que a interferência positiva, é claro, com investimentos e com propostas de um poder no outro, no âmbito educacional, ela não só é permitida, como é boa. O fato de o município ser o principal responsável pela educação infantil não significa dizer que ele é o único responsável e que ninguém pode chegar nem perto. Isso não existe. Lembre-se que a educação é uma coisa pública, é uma res pública, né? É uma coisa pública. Então, se a educação é pública, ela tem esse âmbito tem o dever de estar aberto a propostas e principalmente a investimentos de outros setores, inclusive do privado. Quantas e quantas vezes vocês já não chegaram em faculdades, em escolas públicas, né? E tinham, por exemplo, banners, né? De faculdades privadas, banners de empresas privadas. Quando você for atrás, pode ir atrás, que essas empresas privadas, elas deram algum benefício à escola para poder ter seus banners estampados nos muros de uma escola pública. Aquilo ali não foi gratuito e nem deve ser, evidentemente. Certo? Então, atentem para essas questões, né? Uma universidade estadual, por exemplo, ela pode receber verba do Ministério da Educação. Nada impede que ela receba verba do Ministério da Educação. Uma escola estadual, ela pode e deve receber verbas e projetos do Ministério da Educação, muito embora, essencialmente, ela seja mantida pela Secretaria Estadual da Educação. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Essencialmente, ela deve ser mantida, ela é mantida pela Secretaria Estadual de Educação. Então, quem paga salário de professor e de funcionário, quem mantém segurança, quem compra merenda, quem mantém estrutura, tudo isso, quem elabora os principais projetos da regulamentação da escola é a Secretaria Estadual da Educação. Mas, esporadicamente, o Ministério quer executar um projeto naquela escola. Qual é o problema? Pode ficar à vontade. Isso aí, quanto a isso, não há nenhum tipo de impedimento, né, para esse tipo de medida. Tranquilo? Vida que segue. Segurança. Igualmente à educação, a segurança pública também tem sua responsabilidade dividida. A polícia mais conhecida que temos é a militar, de função ostensiva, que é subordinada à Secretaria de Segurança dos Estados, portanto, é estadual. A Polícia Civil, que trabalha com investigações criminais, também é de limitação estadual. A única força de segurança custeada pelos municípios são as guardas municipais, ou, em algumas cidades, que liberam armamento de fogo, as polícias municipais. Por fim, a Polícia Federal e a Força, que é um selo nacional de segurança, são de domínio federal, subordinadas ao Ministério da Segurança. Diante disso, perceba que as medidas de segurança, em sua imensa maioria, devem ser realizadas em conjunto, com especial atuação das polícias militares. Cuidado nesse agente, desculpa. E aí, não é nenhum escândalo quando eu me deparo com a seguinte medida. O governo federal, na figura do Ministério da Justiça, deve aumentar a fiscalização por meio com a utilização das polícias militares. O governo federal, junto à polícia militar, olha como o pessoal faz, o governo junto à polícia militar,
não só tem uma polícia militar, é uma polícia militar por estado. É uma por unidade federativa. E quem regula, aliás, perdão, quem toma conta, quem gerencia a Polícia Militar, meus amigos, é a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Não é o Ministério da Justiça. Volto a dizer, o que não quer dizer que não tenha a possibilidade de haver, claro, o que não quer dizer que não tenha a possibilidade de haver interferência entre a interferência, lembre-se sempre que essa interferência é positiva. Interferência entre uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Estado em que vocês encontram. Qual é o problema nisso? Nenhum problema. Mas, essencialmente, Polícia Militar é de domínio estadual. Quem mantém a Polícia Militar é o Estado. Quem regula é o Estado. Quem dá assistência é o Estado. Portanto, use o Poder Executivo Estadual quando for elaborar isso. E também a civil. Porque quantas e quantas vezes vocês pedem, por exemplo, que a Polícia Federal investigue todos os crimes que eles não dão. A Polícia Federal investiga tudo, de ladrão de galinha a desvio de verba pública. Tem que ter cuidado nisso, galera. Cuidado nesse negócio aí. A gente não ter maiores complicações. Certo? Muito bem. E aqui, a gente tem aqui as ONGs, eu já comentei com vocês, cuidado com ONGs, tá certo? As ONGs, elas são instituições muito restritas quanto ao seu domínio, tá certo? ONG é a organização não governamental. ONG não tem, teoricamente, certo? Não tem verba do Estado. ONG não tem poder de polícia. ONG tem poder, minha gente, tem um poder muito grande naquilo em que ela é especialista e para a qual ela foi criada e que normalmente recebe um incentivo muito grande do poder público. Por exemplo, ONGs como WWF, Greenpeace, que são ONGs mundiais, né, que nasceram aí após esse globalismo, né, essa questão voltada a uma proteção ao meio ambiente, né, inclusive tem vários tópicos aí bem sórdidos a serem discutidos acerca dessas questões, né? Aqui no Brasil você tem o Projeto Tamar, você tem o Projeto Peixe-Boi, né? Você tem Luísa Mel, por exemplo, que é uma ativista pela proteção aos animais. Agora, é só nesse âmbito. É no âmbito ambientalista, é no âmbito da proteção aos animais. Acho que só. Porque você não... Qual é a ONG que trabalha com segurança pública, por exemplo? Qual é a ONG que trabalha com saneamento básico? Qual é a ONG que trabalha com moradia? Então não adianta você colocar ONG em todo o tema, só porque ONG é uma instituição que se propõe, teoricamente, a prestar um serviço à comunidade, né? Que seja, como é que eu posso dizer, gratuito, né? E cedido aí gratuitamente do ponto de vista de interesses sem fins lucrativos. Entendeu? Então, cuidado com a utilização de ONGs. A mídia tem um papel fundamental, certo? Papel fundamental na difusão, tá certo? De informação. É o principal veículo formador de opinião. Detalhem bem a mídia, detalhem muito bem a mídia e tenham muita atenção quando vocês forem elaborar medidas quanto à mídia. Muita atenção. Porque a mídia, ela tem o objetivo de vender, a mídia tem o objetivo de ganhar dinheiro, e isso independe de raça, de cor, de gênero, de sexo, de orientação política, de qualquer coisa. Então, eu me deparo com pessoas que não têm, com textos que não têm noção disso. Por quê? Porque, por exemplo, executam medidas pedindo que a mídia perca o seu poder persuasivo. Deixem de veicular estereótipos. Meu amigo, a mesma mídia que veicula estereótipos, padrões, é a mesma mídia que veicula padrões rígidos, é a mesma que veicula padrões alternativos. A mesma mídia que veicula a campanha Seja 12 por 8 da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a mesma mídia que divulga a propaganda da Coca-Cola. E por isso deixa de ser mídia. O papel de filtrar, o papel de ser crítico
é nosso. É da nossa família. É da nossa escola. Quem tem que fazer esse direcionamento? A mídia não vai deixar de veicular gordo, magro, preto ou branco porque você quer, não. Ou porque você se sentiu atingido ou atingida. Eu não esqueço nunca de uma campanha da Ambev, notadamente da cerveja Skol, em um desses carnavais da vida, acho que carnaval 2016, 2015, por aí, que a Skol criou uma hashtag. A hashtag deixei o não em casa. Hashtag deixei o não em casa. Uma campanha para o carnaval. Insinuando que as pessoas que fossem ao carnaval deixassem a negativa de lado e aceitassem todas as investidas, né, que lhes fossem dadas, né, durante a festa. Ok? Evidentemente que o movimento feminista caiu em cima dessa questão e aí muitas pessoas passaram, né, algumas mulheres passaram a chegar nesses cartazes que estavam fixados aí pela Estado do Brasil, pegaram um lápis desse de quadro, né, lápis de tinta, e começaram a modificar essa hashtag, né? A hashtag era deixei o não em casa, aí o pessoal completava, e trouxe o nunca. Deixei o não em casa e trouxe o nunca. Aí começaram a botar isso viralizou, notadamente também, evidentemente que viralizou nas redes sociais, né? De igual modo, viralizou também nas redes sociais, e o resultado foi que, antes mesmo de começar o carnaval, isso foi uma campanha pré-carnaval, poucos meses antes mesmo de começar o carnaval, a escola já tratou de retirar do Brasil inteiro esses cartazes, e também da mídia, e já fez outra campanha. Né? A campanha foi assim, deixei o não em casa e trouxe o respeito. Por que a mídia perdeu o seu poder de persuasão? Bastou que houvesse uma manifestação nas redes sociais, na própria mídia física, né, que mudasse. A chave no instante mudou. Não precisou de ter mudança de caráter persuasivo. Só bastou mexer no bolso. O faturamento, viram que o faturamento ia cair, né? Poderia ser que houvesse um boicote da cerveja no carnaval, começasse a comprar a concorrente, e aí não ia dar certo. Então muda. Não existe, minha gente. A mídia não quer saber da sua orientação sexual, do exercício de sua sexualidade. A mídia não quer saber se você é homem ou é mulher, se você é machista ou homofóbico, se você não é, se você é de direita ou de esquerda. A mídia quer ganhar dinheiro. Você é homossexual e dá dinheiro à mídia? Tá tudo bem. Você é heterossexual, dá dinheiro à mídia? Tá tudo bem. Por isso que eu volto a falar, criemos noção de realidade. Se a gente criar noção de realidade, a gente vai conseguir desenvolver melhor esses tópicos. Tudo bem? Outro tópico a ser discutido aqui, né, é a questão do indivíduo ou da iniciativa privada. Lembrando que o indivíduo, né, o cidadão, né, não é o cidadão junto com a família e junto com a escola, né, o cidadão e a família não são agentes primários. Né? Eu vou comentar isso daqui a pouco. A iniciativa privada deve agir sempre por meio de parcerias público-privadas, principalmente a indústria, principalmente a iniciativa privada brasileira, né? A iniciativa privada não tem obrigação necessária de ajudar a população, de dar uma contrapartida à população, certo? A iniciativa privada, as empresas privadas, elas vivem de capital próprio, a maioria delas, de vendas, de compras, de negócios. Elas não vivem de ajuda estatal e nem doação. Então, não existe contrapartida social de quem não tem recebimento social. Não tem. Isso é uma questão de lógica. Então, se a empresa não é auxiliada pelo Estado, ela não tem que dar contrapartida à população de jeito nenhum. Em contrapartida, me permitam o pleonasmo, se ela tem auxílio do Estado, ela tem obrigação de dar essa contrapartida. Então, as empresas público-privadas, as parcerias público-privadas, elas são muito importantes, porque, de fato, aí sim, há uma necessidade de contrapartida
da empresa privada para com o Estado, né? Já que ela recebe incentivo fiscal, já que ela recebe algum tipo de benefício do Estado, seja ele qual for. Muito bem. E aqui embaixo, né, eu quero, para a gente encerrar este tópico aqui, eu quero falar justamente sobre escola e sobre família, né? A família aqui, forte influência na educação individual, na formação do amadurecimento emocional, né? É um raio de ação mais limitado, lembre-se disso. E observação que é uma solução fraca, né? É um agente fraco, aquela que enfocar a família como um único agente, busque conscientizá-la antes. Por quê? Porque a família e a escola não são agentes universalizantes. Olha aqui a explicação que eu dou aqui neste tópico A, pessoal. É preciso analisar com cautela o papel desses agentes em propostas de intervenção. A família e a escola não devem ser usados como agentes primários, isto é, como aqueles agentes maiores responsáveis pela maior parte da execução da proposta e, consequentemente, pelo seu financiamento. A família não tem como executar uma proposta generalizante e objetiva, uma vez que suas ideologias e suas formações religiosas, pessoais e políticas são muito particulares. Além disso, as ações tomadas em uma família não são objetivas. Como fazer com que a maior parte da população brasileira adote procedimentos familiares de resolução de problemas? Conversem, né? Conversas com os filhos, dando exemplos? Como seria isso? Né? Como era que seria isso? De que forma isso aconteceria? Entendem o quanto é subjetivo? A escola, por sua vez, não é em si mesma um agente. Ela é uma sede que recebe as ações de inúmeras medidas. O órgão que promove ações nas escolas são os que regulam a educação do país, como as secretarias municipais e estaduais de educação e o Ministério. Portanto, ao pensar em utilizar a escola, faça-o de modo a considerá-la uma sede de algum projeto elaborado por alguns desses órgãos. Toda unidade escolar é subordinada a um sistema educacional, que, por seu turno, é regulado por um órgão máximo de administração executiva. Então, família e escola não devem ser utilizadas, certo, como agentes primários, maiores, os mantenedores da proposta. Não tem como. A família vai elaborar uma medida, pessoal, a sua família, ela tem uma orientação. Como é que faz para as orientações que a sua família tem serem tomadas por todo o país? Como é que faz para a metodologia, para que a metodologia adotada por seus pais para educar você, para educar seus irmãos, adquira um caráter universalizante e generalizante? Quando se fala em universalizante e generalizante, fala-se para a maior parte da população brasileira. Como é que faz para a gente ter esse tipo de execução? De que modo nós conseguimos fazer isso? Entendeu? Como é que torna medidas objetivas? Professor, mas as medidas do Estado, as medidas que são executadas pelo Estado, elas são objetivas como? É claro, porque o Estado, muito embora tenha seus problemas e seja regulado por pessoas, seja executado por pessoas, ele tem um documento objetivo que ele deve seguir, que é a Constituição. Então, cobrar do Estado é cobrar a Constituição. Cobrar do Estado é cobrar o que está posto na lei. Tudo bem? Então, cobrar da família, cobrar o quê? Na minha família mandou eu, né? Como diz a história. Até a própria lei da palmada, né? A lei Menino Bernardo, que é muito conhecida como lei da palmada, ela é uma lei que divide muitas opiniões. Por quê? Porque o que, é que as pessoas sentem quando veem uma lei daquela sendo promulgada? Elas sentem que o Estado está entrando nas suas casas e dizendo como se deve ou como não se deve educar um filho. Quando, na verdade, não é assim que funciona. A lei só está querendo proteger crianças de abuso. Está querendo proteger crianças de açoite, de violência. Inclusive, nós temos hoje milhares de crianças espalhadas por orfanatos no Brasil que foram retiradas pelo Estado dos seus seios familiares porque não têm condições de conviver com pais violentos, que têm inúmeros problemas
desde aqueles externos, né, alcoolismo e envolvimento com drogas, a problemas mais internos, mais subjetivos, como problemas psicológicos, depressão e assim por diante, transtornos dos mais variados. Certo? Isso não vem ao caso no momento. Vamos embora. Eu trouxe aqui 2 exemplos para mostrar a vocês como é que os agentes se manifestam. Né? Então, tá aqui, ó. O Ministério, diante dessa problemática exposta, o Ministério da Infraestrutura, junto à Controladoria Geral da União, então, ó, Ministério da Infraestrutura, agente, junto à Controladoria Geral da União, outro agente. Esse junto à Controladoria Geral da União não é um detalhe, não. É outro agente, que conta apenas como um. Lembrando, você vai elaborar 2 propostas, 2 medidas. Você usa 4 agentes. 2 para uma medida, 2 para outra medida. Qual é a avaliação que se faz, professor? Você usou o elemento agente, que está marcado lá no check. Ok. Agente, ok. Não são 4 agentes, você ganha 4 pontos, não. Tá bom? Exemplo de baixo. 2. Ó, portanto, é necessário que o MEC, junto às escolas, MEC é a sigla de Ministério da Educação e Cultura, né? Hoje em dia, o Ministério da Educação está dissociado da cultura, porque não existe da cultura, mas ainda o pessoal ainda chama muito de MEC, né? Que na verdade é Ministério da Educação, né? MIM, MIM. E aí, o Ministério da Educação junto às escolas também é outro. Escola, tá vendo que a escola é um afunilamento? O Ministério da Educação é mais amplo e a escola é um afunilamento desse ministério. Tudo bem até ali? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham entendido, estejam gostando de entender até o presente momento. Essa competência, sim, ela realmente é feita com uma quantidade de detalhe bem maior, né? Porque é uma competência que merece um pouco mais de atenção da nossa parte, mas tem um retorno muito positivo, né? Que é o momento em que a gente chega a essa discussão final depois, tá? Espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo. Saibam sempre que nós nos colocamos à disposição. Não desistam, estamos mais perto do que longe e o resultado vai vir. Não deixem de produzir, não deixem de assistir a aula, não deixem de usufruir daquilo que o curso está querendo lhe ofertar. Beleza? Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.